eu considero fundamental, principalmente numa atividade cineclubista, que a gente defina o campo, né? Por exemplo, um cineclube dentro de um curso de teologia certamente vai ter um aspecto fundamental do tema teologia, né? Se for um cineclube voltado, por exemplo, dentro de uma faculdade de direito, os filmes sobre julgamentos ou questões jurídicas acabam tendo uma certa importância. E eu acho que um cineclube dentro de um curso de imagem e som, ele não é voltado tanto para o tema, ele é voltado muito mais pela construção narrativa, aquilo que é o nosso fazer, né? As estratégias narrativas, aquilo que o realizador e toda a equipe preparou para dar conta do assunto que eles tinham em mãos. Por que eu estou falando isso? Porque é uma tentação falar do assunto dos filmes, principalmente esse filme que tem um assunto polêmico, né? Mas, de qualquer forma, o enfoque que nós vamos privilegiar aqui vai ser um enfoque que trate muito mais dessa questão da linguagem. E aí sim, o meu colega professor João Saúl, a minha colega professora Glaucia Davini, são pessoas que me acompanharam e que eu os acompanhei na Universidade de São Paulo, numa pós-graduação voltada para pessoas interessadíssimas no fazer cinematográfico, né? Estou me referindo agora à forma com que alguns professores da USP encaminhavam os cursos e as disciplinas. Então é mais ou menos dentro dessa linha, né, que eu pretendo analisar o filme e espero que atenda à necessidade de vocês e acredito que a gente vai conseguir aqui, pelo menos, levantar pontos de uma construção que eu considero muito precisa do ponto de vista dramatúrgico e mais ainda do ponto de vista imagético, né? Ou, se vocês me permitem, a imagem como dramaturgia. É mais ou menos por aí que eu estou pensando em desenvolver um pouquinho agora o tema, né? Vamos localizar um pouquinho o filme. O filme, primeiro, é autobiográfico. O escritor do filme passou por essa experiência. Claro que quando alguém faz uma autobiografia, não significa que nós vamos tomar ao pé da letra exatamente o que aconteceu. Mas em entrevistas, esse realizador que se coloca na posição do garoto, que é o personagem principal do filme, o Hermie, né? Ele confessou que não só é completamente autobiográfico, como tem um fato curioso, até bonito, ele só se reencontrou de novo com a Dorothy, que é a musa dele no filme, quando o filme foi lançado. Ele nunca mais teve contato com ela, portanto os dois eram muito adultos já, e foi a única vez que eles conseguiram ter contato, foi a partir do lançamento do filme, né? E aí finalmente a Dorothy estava viva, o encontrou e foi um encontro muito, muito sensível, muito forte, segundo as palavras do autor, né? Que é também o roteirista do filme. O filme é de 1971. Isso é importante, nós estamos praticamente no auge da contracultura, eu diria quase que finalzinho da contracultura. Então, todo o flower power, toda a discussão do amor livre, toda a ideia das quebras de barreiras morais excessivas, né? Toda a ideia de uma certa liberdade, não só apenas sexual, como afetiva, isso é muito marcante no período. E o filme está dentro dessa atmosfera que está dominando a cultura jovem internacional, principalmente ocidental, né? Então, esse filme está dialogando com o seu tempo, apesar de se passar em 1942. Eu tenho a impressão que se esse filme fosse feito na década de 40, o tratamento seria muito diferente, a própria censura seria muito diferente. Então, isso é importante a gente entender, que a obra de arte está muito ligada ao seu tempo, né?
E outra coisa que é muito importante, que eu gostaria também de colocar aqui, é que esse filme está dentro daquilo que nós chamamos na história do cinema norte-americano o cinema independente pós-televisão. O que significa isso? Com a primeira grande crise dos estúdios após o surgimento da televisão, a televisão nos Estados Unidos é na metade dos anos 50 para o início dos anos 60 que ela começa realmente a criar um impasse para a indústria cinematográfica, né? Ou seja, perda de ingressos vendidos, redução de público. A televisão passa a desenvolver uma dramaturgia própria. E, inicialmente seriados, depois telefilmes, e vai ter toda uma geração de jovens dramaturgos e cineastas que foram formados pela televisão. Eu digo isso porque o diretor desse filme foi formado pela televisão, que é o Robert Mulligan. Então, esse filme pertence a todo um grupo de realizadores do mesmo período, que tiveram mais ou menos experiências similares, né? Como, por exemplo, Robert Altman, que é o diretor do MASH, que é o diretor do Shortcuts, Nashville, né? Ou então o Sam Peckinpah, o grande diretor de neo-westerns dos anos 70, que também começa com seriados televisivos, né? Então, são muitos, Martin Reed, por exemplo, e até depois, no início, esse grupo vai inspirar, inclusive, outros realizadores posteriores, inclusive Steven Spielberg, né? Que são pessoas que começaram com teledramaturgia. Nos Estados Unidos, a teledramaturgia, nesse período dos anos, final dos anos 50 início dos anos 60, está muito concentrada não em Hollywood, mas em Nova York. Isso é muito interessante. Grandes seriados televisivos ou telefilmes são produzidos em cadeias de televisão como ABC, NBC, isso é costa leste, Nova York. E, aos poucos, os estúdios norte-americanos começam devagar a produzir televisão também, principalmente a Universal. E vai ser fundamental aí uma figura que é o Alfred Hitchcock, que vai, no metade dos anos 50 para o ano 60, produzir uma teledramaturgia de uma série chamada Alfred Hitchcock Presents, né, que passou no Brasil, inclusive. Depois ele também coordenou uma outra série chamada Alfred Hitchcock Hour, né, Hora. Né? E claro que dentro desse bojo, Nova York também vai responder, e surge uma série fundamental que vai ser The Twilight Zone, né, que é a Twilight Zone preta e branca, né, do final dos anos 50. E aí nós começamos a ver a maturidade, porque The Twilight Zone são muitos os cineastas e atores que iniciam no Twilight Zone, né? Nomes como Robert Redford, por exemplo, começou no Twilight Zone, o Richard Donner, o diretor, né? Dramaturgos, enfim, é muita gente. É um sopro de vida num cinema norte-americano que estava muito asfixiado. E esse pessoal independente, nos anos 60, começa a montar produtoras independentes. Os estúdios começam a terceirizar parte da sua produção. E Houve Uma Vez um Verão é um desses filmes do início dos anos 70, de produção independente, terceirizado. Não foi a Warner Bros. Que bancou o filme, mas foi ela que ajudou a produzir o filme. Mas o Mulligan, junto com um produtor chamado Alan J. Pakula, que mais tarde vai ser cineasta, vai fazer filmes importantes, como Todos os Homens do Presidente. Os dois fizeram uma dobradinha e produziram vários filmes importantes, né? E sempre dialogando com os estúdios, mas com uma certa independência.
Então, Houve uma Vez um Verão, está dentro dos início dos anos 70, contra a cultura, de uma equipe que começa no cinema independente, portanto, nós não estamos falando, para usar um jargão que eu não gosto muito, mas que as pessoas falam, nós não estamos falando do cinemão, nós estamos falando de um cinema mais alternativo, apesar de ele trabalhar com uma linguagem bastante clássica, bastante, diria assim, propícia do grande cinema hollywoodiano, né? Ele não está procurando com avanços e inovações da linguagem. Ele está muito mais preocupado em tratar o tema da melhor maneira possível, como o cinema clássico sempre o fez, com uma certa clareza dos aspectos apresentados, uma certa ordenação cronológica, uma relação causa-efeito que explique por que os personagens agem daquele jeito, ou pelo menos dá um background de o que é que está acontecendo com o mundo interior dos personagens. E tudo isso ajuda um grande diálogo com o grande público. Esse filme foi um sucesso de bilheteria, não estrondoso, mas foi um dos filmes que marcou muito o cinema independente daquele período e recebeu muitas críticas e foi feito por uma equipe de primeiríssima linha no background, né, na direção de fotografia, na música, que depois nós vamos falar, né? Bom, o assunto do filme é uma tentativa de compreender as mudanças de paradigma. Isso é muito importante. Uma América que foi educada de um jeito e que a realidade da época traz impasses que precisam ser revistos e, portanto, é necessário compreender que a rigidez das regras, sejam elas morais, éticas, de costumes, elas têm que ser revistas. O filme começa no primeiro verão após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso é um caso muito diferente. Os Estados Unidos, como todo mundo, nunca mais será o mesmo após a Segunda Guerra Mundial. É um marco divisor muito forte e a geração jovem vai passar por mudanças muito significativas. Só que o filme se passa num veraneio onde todo mundo, em todos os verões, vão passar os seus meses de verão ali e, portanto, é uma comunidade que praticamente se conhece, né? Claro, aí talvez vocês devam imaginar que verão para os Estados Unidos é uma coisa um pouco diferente do que o verão para nós, né? Principalmente na costa leste. O frio é tão intenso que quando chega verão é fundamental sair da cidade e pegar sol. É uma coisa muito semelhante ao que é na Europa também. Então, o filme tem essa questão, que os verões são aguardados, e é nos verões que as pessoas se interagem, e é nos verões que se percebem claramente os rituais de iniciação, principalmente entre os meninos de infância, que passam pela adolescência e vão começar a experienciar uma modificação nos corpos, nos desejos, na relação amorosa, ou seja, é um momento onde o garoto deixa de ser garoto e se despede de uma infância e entra numa adolescência já juvenil, né? E o nosso personagem tem 15 anos de idade. Segundo ele, muito próximo de completar 16, portanto, ele se julga um homem feito, né? Então, o bonito do filme, que a meu ver, do tratamento que é dado, é que esse personagem vai para um verão rotineiro, com os amigos que ele já conhece, mas o que ele não sabe é que aquele verão vai marcá-lo por várias coisas. Primeiro, ele descobre um desejo físico que ele não conhecia, né?
Então, ele tem sonhos noturnos, ele está começando a perceber que o corpo dele está diferente, e ele não sabe muito como lidar com isso. E nasce a testosterona está toda, e nasce a relação com as meninas agora é diferente, né? Se os meninos mais jovens não gostam de brincar com as meninas porque elas eram chatas e vice-versa, agora é ponto de honra procurar as meninas, mas como eles foram, de certa forma, separados, por questões até culturais, não existe um diálogo, esse intercâmbio não vai se dar de uma forma muito simples. Existe uma enorme assexualidade naquele ambiente que atrapalha muito essa descoberta da sexualidade que vem como um tabu. Então, tudo isso ajuda a criar nos personagens um conflito interno que passa a dialogar com as mudanças sociais com a entrada dos Estados Unidos na guerra, de uma forma muito sutil, mas tudo está sendo modificado. Toda aquela doce monotonia da paz vai passar por mudanças drásticas. E, por que não dizer, algumas podem até ser um pouco traumáticas. Então é nesse sentido que o filme caminha. Mas não é um filme que a câmera está na época. Não é um filme objetivo sobre isso. E aí é uma questão agora de escolha dramatúrgica. O filme é um ponto de vista subjetivo. Nós vamos passar a assistir ao filme pelos olhos do garoto. O que o garoto não vê, nós não estamos vendo também. Ele está presente o tempo todo. Então, a personagem da mulher é apresentada pelo ponto de vista do garoto. E assim com tudo. Né? Então, por exemplo, nós não vimos a família do garoto, nós ouvimos a mãe em off falando quando ele sobe com um amiguinho dele para ver um livro. Mas nós não sabemos como é a casa dele, nós não sabemos como é que é a família dele, nós não sabemos nada. Ele é a única referência. E quando nós temos contato com os amigos dele, é pela ótica dele também. Portanto, toda a câmera e todo o tratamento da edição é na construção do olhar do personagem principal. Isso é fundamental da gente compreender. Portanto, o filme é assumidamente um ponto de vista. O filme não é o ponto de vista. Então, se nós concordarmos ou não com a abordagem, temos que primeiro imaginar que esse garoto viu o que estava acontecendo dessa forma. Isso não quer dizer que é a única narrativa possível. Né? Mas então isso é fundamental, portanto nós somos guiados. E somos guiados mais ainda pela narração de um adulto, é o garoto já no tempo presente, adulto, lembrando o que aconteceu. E como nós sabemos, as lembranças são frágeis, as lembranças são fragmentadas, as lembranças são poéticas, as lembranças possuem lacunas, e nós tendemos a romantizar as lembranças. Portanto, nós estamos na subjetividade da subjetividade. Né? Então, o filme não pretende, em momento algum, um discurso mais sociológico. Ele é um filme essencialmente poético nesse aspecto. Poético no sentido do ponto de vista da narração, do narrador. Né? É uma experiência altamente subjetiva. É nesse sentido que eu usaria agora a palavra poético. Né? E o bonito, então, do filme é como nós vamos construir essa narrativa, ou vamos perceber a construção dessa narrativa, e já que ela é tão fragmentada, como é que nós vamos aprender, ou vamos compactuar
com essa subjetividade. Como isso vai ser mostrado? E o que me chama muita atenção nesse filme, e eu acho que o filme resiste ao tempo, ele não é apenas um filme dos anos 70, ele trabalha com uma delicadeza dos elementos e a procura de uma identificação do espectador com a situação colocada, né? Então, bom, eu preciso dizer que como o personagem principal é masculino, esse é um filme que eu considero essencialmente masculino. Eu tenho a impressão que esse filme, para uma plateia masculina, dialoga mais profundamente do que com a plateia feminina, até porque as mulheres, nesse filme, elas estão por demais estereotipadas ou por demais limitadas pela percepção do garoto. O garoto está mais preocupado com o que está acontecendo com ele do que as consequências que isso teria com as personagens femininas. Então, seria interessante também ter uma abordagem de como é que foi a reação das personagens femininas, o que acontece com elas quando elas chegam em casa, por exemplo, após o cinema ou após a praia, para quem assistiu o filme. Isso não nos é mostrado, porque o filme está essencialmente no umbigo do garoto, porque o filme está inteiramente marcado ali. E, então, isso é importante nós compreendermos. Essa delicadeza, ela é essencialmente do personagem principal, né? Não existiria, do ponto de vista do filme, nenhuma intenção em criticar o garoto, que é possível. O garoto tem uma série de atitudes que eu acho até bastante discutíveis do ponto de vista da relação com as meninas, do jeito que ele se refere à sexualidade com relação às garotas, né? Mas isso, de volta a dizer, em nenhum momento eu acredito que o filme pretenda criticar. Ele apenas mostra uma experiência que ocorreu. E dentro disso, principalmente para uma plateia masculina que experienciou essa repressão sexual, essa solidão que não é só feminina, mas ela é masculina, do homem ter que tomar uma iniciativa num relacionamento amoroso, sendo uma criança que se tornou adolescente e que tem vergonha e que não tem diálogo com os adultos, e ele tem que descobrir das formas mais estranhas possível como reagir, e existe uma expectativa feminina em relação a como o homem vai reagir, o garoto vai reagir. Ele tem que tomar a iniciativa sem saber. Então, nesse sentido que o filme mexe e trabalha muito esse universo subjetivo. E é um limite do filme, mas ele assume esse limite, né, narrativo. Outra coisa importante é que o filme trabalha muito com o poder de sugestão. Ele não afirma nada. Nós construímos nessa fragmentação que está sendo mostrada o que pode estar acontecendo. O narrador começa a narração no início do filme e termina, mas ele não aparece no meio do filme. Então, nós temos que... A subjetividade do garoto vai ser construída por nós. O narrador não entra pontuando. Isso é uma coisa interessante também que eu acho. Ele não vai por esse caminho fácil, né? E uma coisa que é muito forte no filme, que eu acho que é uma questão poética, e é do garoto, e é da personagem feminina adulta, né, da Dorothy, que é uma espécie de descoberta da delicadeza, descoberta da beleza, descoberta da paixão, que não passa exatamente apenas pela tensão sexual. Então, ele realmente descobre na figura feminina a beleza, e nesse aspecto é como a Dorothy, tudo que ela faz para os olhos dele é uma aula de delicadeza, é uma aula de beleza, e é algo que distancia
o personagem do Hermie, né, do garoto, das outras meninas. Ele tem uma certa dificuldade de dialogar com as outras, porque ele vê na musa dele nem tanto uma idealização. Idealização seria os personagens que ele vê no cinema, mas seria mais a beleza do que poderia ser. Como se ele tem uma certa recusa em concordar com o amigo dele, que tem uma visão bastante pragmática, quantitativa do sexo. Ele discorda disso, Rani. E como quem diria, olha, se podemos fazer bonito, para que fazer feio? Né? Algo mais ou menos assim, que eu acho que o filme caminha nessa delicadeza, que deve ser uma delicadeza, inclusive, do narrador adulto, tentando encontrar uma beleza nessa experiência que tanto marcou. Né? Então, esse arcabouço agora vai ser traduzido pelas imagens, e aí que eu gostaria, talvez, que nós fôssemos para o slide próximo, que vai caminhar, que eu acho que quando surge o letreiro do filme, primeiro deixa claro o ano de 1942 é um ano muito forte para os Estados Unidos, né? Marcado principalmente pela guerra, né? E eu acho que o personagem surge de costa para a câmera, né? E solitário. Ou seja, ele está sozinho nesse novo mundo, um mundo infinito, e é assim que começa. O filme começa, vocês devem ter percebido, o filme tem uma fotografia blur, né? Bastante assim, como se tivesse uma gaze na frente da câmera, né? É bonita essa textura da fotografia. E os letreiros iniciais do filme mostram como se fosse um álbum de fotografias, como se o Hermie, hoje, estivesse com esses fragmentos de memória voltando para os flashes que aparecem, né? O próximo slide, aí nós vamos verificar, o slide 3, que é esse blur, esse leve desfoque, fica mais claro ainda. Quanto mais nos aproximamos, mais blur fica a imagem. Isso é muito bonito. Quer dizer, o close não explica. Né? O close pode introduzir, mas nós temos que construir esse mosaico. Né? Um pouquinho mais agora, o próximo slide. E aí nós temos o ambiente, a geografia, né? O próximo slide, a locação, tudo isso que está nos letreiros iniciais do filme, nós vamos depois revisitar como se fosse uma viagem ao tempo. E aí a geografia toda local, né, é muito próxima, principalmente de uma cultura norte-americana. Esses personagens, o farmacêutico, são muito conhecidos, né? Porque se vocês virem, é na farmácia que tem sorvete, é na farmácia que tem doce. Então, são locações que marcam muito a infância, marcam muito a ideia de passado, né? Próximo slide. Então, quando a Dorothy é apresentada para nós, ela é apresentada pela ótica do garoto. O garoto está sempre olhando, e aí nós vamos ver o contraponto. O que é que ele está vendo, né? Vamos no próximo, por exemplo. Ele está vendo isso. Inclusive, se vocês se lembram, está em câmera lenta. Né? Para um garoto que está começando a se despertar para a sexualidade, então aí os elementos do que é o homem, do que é a beleza do corpo da mulher, né? Já tá, é assim que a Dorothy é apresentada para ele. Né? É uma vontade de ser adulto. Né? É diferente das coleguinhas da escola. Né? Aí ele está adentrando, o despertar dele leva a isso. Né? Próximo slide. Ele fica cada vez mais maravilhado com esse mundo novo que se apresenta. Né?
E isso pode estar ligado aos sonhos que ele tem de noite, ou às ereções involuntárias que ele tem, ou seja, aquela coisa do corpo se transformando, né? Próximo slide. E é assim que ele a vê. Então, quando ela é apresentada, ela não é apresentada objetivamente para nós. Ela é introduzida pelos olhos do Hermé, né? Próximo slide. E aí nós temos o cotidiano do Hermé. É um cotidiano estranho. Para descobrir o que está acontecendo, eles têm que se esconder, né? É quase que no quintal, no fundo da casa. Quer dizer, esse novo mundo tem algo de proibido, tem algo que o acesso não é liberado, né? E é muito bonito, eles estão quase que nesse chiqueirinho, né? Num livro velho, e é aí que eles vão tentar entender até o que é corpo, né? E aí eles ficam abismados com as fotografias, como é que é possível ser fotografado. Possivelmente, isso é bonito no filme, o filme não mostra as fotografias que estão no livro, nós construímos na nossa cabeça essa subjetividade, mas nós imaginamos possivelmente que deve ser um livro mais ginecológico, né? Até de medicina, eles falam, olha, isso aqui é de médicos, então deve ser assim, partes do corpo, né? Talvez até desenhados, misturado com fotografias, né? Livros de anatomia, possivelmente. Próximo. E aí, o cotidiano dele é um pouco diferente daquela beleza em câmera lenta, quando ele vê os adultos, ou quando ele vê principalmente a Dorothy. Esse é mais ou menos o cotidiano dele, né? Aliás, a menina com quem ele vai conversar depois, ela está no meio, né? Está lá no meio deles, a outra menina também está, as duas. E é uma coisa que o filme mostra muito bem. Existe uma separação entre o universo feminino e o universo masculino e uma dificuldade de estabelecer esse diálogo inicial. Isso é muito marcado no filme, até nos enquadramentos, né? É tudo meio de difícil acesso, tem sempre uma coisa no meio do caminho. Está tudo muito bem recortado, né? O próximo slide. Olha de novo, né? Elas são vistas quase que como presas, né? Eles, olha, os três estão, né? E aí o enquadramento mostra de novo essa dicotomia. Eles de costas, ela de frente, eles nas laterais, elas no centro, e de certa forma, tadinhas, elas estão até acuadas. Aliás, elas vão ser o tempo todo acuadas, né? Nas investidas dos meninos, quer dizer, é tudo muito, muito difícil, porque é uma idade onde a sexualidade está tão clara, mas, ao mesmo tempo, tão difícil de lidar com essa nova linguagem, né? É muito delicada a forma com que a câmera vai nos mostrando e nos introduzindo esse universo, né? Próximo. E aí, quando eles estão no cinema, vem um mundo idealizado. Tudo aquilo que eles têm dificuldades de compreender, quando chega na imagem da tela, está completamente idealizado. Os gestos são perfeitos, a maquiagem é perfeita, o poder do cinema criando, digamos assim, essa mitologia, né? Essa poética midiática, que quando ele vê, curiosamente, a Dorothy, ele parece que vê os olhos do cinema, daí a câmera lenta, né? Quando a Dorothy aparece sozinha, ele está vendo a Dorothy, ela está enquadrada quase que de uma forma mítica, né? Lembra bastante a linguagem do cinema. O próximo slide. E aí, olha, quando chega na realidade, é tudo desajeitado. Ele enfia o cotovelo no rosto dela, né? Quer dizer, é uma dicotomia entre aquela beleza da tela e aquilo que é a realidade deles, né? É um descompasso, é uma alfabetização difícil,
né? E gostariam que tudo desse certo, mas vai ter uma série de ruídos, né? O próximo. A diferença de um cotovelo no rosto e essa beleza do enquadramento clássico, né? Onde tudo está harmônico, né? O próximo. Olha a diferença, né? A gente percebe os olhinhos dela, isso é muito bonito no filme. Um dos raros momentos onde o filme dá um espaço muito bonito para a figura feminina, porque ela está sorrindo pelo que está acontecendo com ela. A delicadeza que ele teve ao tocá-la, né? Ao mesmo tempo, os olhinhos dela, eles estão dialogando mediados pela tela, que é preta e branca, né? Eles não estão se olhando. É como se a tela precisasse fosse um ponto de contato, né? É uma mediação entre o olhar dela, a tela e o olhar dele, né? Então, essa divisão é muito bonita, é muito típica dessa faixa etária, principalmente dessa época, né? Próximo slide. Agora tem uma coisa muito interessante que o filme vai começar a mostrar. Ele vai ter uma série de dificuldades e uma série de impasses daqui para frente. Sempre, cada vez que ele quer alguma coisa ou vai mediar alguma coisa, tem algo no meio. Por exemplo, nesse enquadramento tem a palavra drugs, do oposto, cortando o rosto desse farmacêutico com o rosto dele. Entre a caixinha com as camisinhas e ele e a mão dele tem a gradinha da farmácia. Quer dizer, tudo agora é conquistado milímetro por milímetro nesse novo universo. Nada é fácil, né? O próximo enquadramento. Olha lá. Sempre entre ele e o personagem com quem ele estiver se lidando, olha o pôster lá no fundo, né? Mostrando algo extremamente poético e a tensão da realidade aqui na frente. Então tem sempre uma coisa no meio dos dois. Seja quais forem os personagens, essa tensão está na imagem, não só na interpretação ou na expressão dos personagens, né? O próximo slide. De novo, ele encontra a menina com quem ele vai à noite na praia, e a porta, né, existe uma moldura da porta dividindo, ele está do lado de cá e a menina do lado de lá, né? Então, tudo é meio truncado, não flui exatamente. Não existe uma fluência natural, existe um vencer barreiras, né? Isso faz com que ele fique cada vez mais isolado mesmo, né? Daí a criação da tensão que ele sente, da dificuldade que ele sente de lidar com tudo isso, né? Próximo slide. A mesma coisa aqui, isso é muito bonito. Quando ele está com a Dorothy, não é só que tem coisas no meio, ou ela está na frente e ele está atrás, ou ela está no alto, ele está embaixo. Existe uma grande dificuldade deles estarem numa situação de igualdade, visualmente dizendo, estou dizendo agora da composição da imagem. E isso mostra essa diferença que ele tanto odeia, né, de não ter a idade da Dorothy e não ter a segurança do adulto, né? O próximo slide. De novo, veja, a Dorothy, olha o teto onde a Dorothy está e olha o plano onde ele está. Ele está fora daquele teto, né? Ele está numa parede e ela está com uma cozinha inteira. Quer dizer, de novo, são dois ambientes diferentes. A divisão é muito clara, né? Próximo slide. Olha aqui, ela de um lado, ele do outro, uma janela clara no meio, um lustre no meio, né? Isso está na maioria dos enquadramentos. Nós vemos que não vai ser fácil para ele. Isso vai ser vencido no final.
Mas não agora. Vamos lá depois, no próximo slide. Olha, quando se dá a câmera aproxima, aí fica mais claro ainda esse lustre dividindo os dois, né? O próximo. Quando eles estão juntos, de novo é o alto e baixo. Eles não estão no mesmo nível, né? E, claro, entre o rosto dela e o rosto dele tem um quadro lá no fundo, como tinha na farmácia também. Né? O próximo slide. Olha agora, né? Entre ele e ela existe uma janela no meio, um espaço infinito entre os dois. Eles estão tão próximos e tão distantes. Né? E no próximo enquadramento agora, que é maravilhoso, ele vira uma tela de cinema. Ela fica lá dentro e ele fica lá fora, como se ele estivesse atrás de uma tela, né? Então, o tempo todo isso é muito marcado no filme, esse descompasso, né? Que cria uma tensão tão grande entre os personagens, né? O próximo slide. E agora nós temos uma coisa interessante. Aos poucos, a descoberta da paixão faz com que ele se distancie um pouco do mundo mundano. E esse mundo mundano vai ser marcado em enquadramentos. Essa cerca é fundamental. Essa cerca divide ele deste ambiente da Dorothy com o mundo mundano lá fora. Então, aí os personagens, eu não diria que os amigos deles são tão pueris assim, mas é a forma com que ele os vê. Né? Ele deixa de ser menininho, bobo, para ficar quase que fascinado pela paixão do adulto. E aí, ele não sabe como lidar com isso, mas isso é uma coisa que os dois amiguinhos dele não vão entender. Então, aí agora ele começa a ficar mais sozinho. E, de novo, cria essa relação. Ele está de um lado da cerca, o amigo do outro, ele está embaixo, o amigo está em cima. Isso vai agora num crescendo. Reparem no próximo slide. Ele já começa a se desentender, os diálogos são conflitantes, chegam até a trocar murros, né? Chega a ser agressões físicas. Né? Próximo slide. E olha, a distância. Agora começamos a ver, e ele está frente a uma estrada que ele não sabe para onde vai. E os amigos não entendem o que é que está acontecendo com ele. Né? Ele está um passo à frente da experiência amorosa que os amigos não conhecem. E esse, o mais novinho deles, então, está gostando dos doces, né? Tá fascinado com os doces, como um menininho, né? Que ganhou a guloseima. Então a gente começa a perceber que nessa faixa etária, 1 ano é uma grande diferença, uma enorme diferença, né? O próximo slide. E olha, de novo começa a distância. Isso é muito marcado no filme. O Harry agora vai passar por uma solidão muito grande. Muito... eu diria que dói, é muito doída, né? De uma paixão que ele não sabe direito o que é. Uma paixão impossível. Né? A próxima. Quando finalmente eles se encontram, sempre o objeto atrapalhando, né? Não só um fosso no teto, como uma escada, como isso vai marcar muito. Né? De novo, aquela ideia de que eles estão juntos, mas tem sempre um empecilho na frente. Né? O próximo slide. De novo, aí quando eles estão tão pertinhos, mas é o alto e baixo, não estão no mesmo nível. Então, de novo, cria essa diferença, né? A impossibilidade disso que ele está sentindo ser consumado. O próximo slide. O espelho na frente, olha lá, né? Refletindo a imagem dele. Então, de novo, fica essa coisa que não flui, né? É truncada, está sempre truncada essa relação. O próximo slide. E quando ele recebe um beijo, não é um beijo libidinoso, né, que ele imagina, mas ao mesmo tempo ele foi tocado. Né?
ele sai tocado com um batom na testa, como um menino, né? Mas para ele é parte do sonho, né? Então, nesse sentido que tudo que começa a ser apresentado para a gente, nós começamos a ver o mundo pela ótica dele, né? Nós ficamos maravilhados com a paixão dele, né? Ele está sentindo uma coisa muito nobre, muito linda, que todos nós nos identificamos, né? O próximo slide. Mas ele não sabe o que fazer com tudo isso. Ele é um peixe fora d'água, né? E a forma com que ele olha a Dorothy, agora fica muito claro no próximo slide, ele sente a solidão dela, né? É a carta do marido, né? De novo, alto e baixo, né? Tão próximos e tão distantes. Próximo slide. E ao final, quando vocês lembram do filme, ele parte para uma ação mais decisiva, e é interessante porque agora ele está de calça comprida. Não sei se vocês perceberam. Claro que ele já devia estar de calça comprida no cinema, mas não foi enfatizado. Aqui ele está vestido como um homenzinho, né? Ele passa o produto branco no sapato, ele se veste quase que como um adulto, o adulto que ele brincou. Vocês lembram? Não, eu tomo café sem açúcar, eu tomo vários cafés por dia. Né? Ele é tão menino quando ele tenta ser adulto, né? Ele não percebe isso. Mas aqui ele vai agora brincar de adulto, e ele está chegando no destino, né? E é interessante que o enquadramento mostra ele maior agora, né? Ele tá prestes a perder a infância, né? Isso é bonito no filme. Ele está crescendo, digamos assim. O próximo slide. E aí isso é muito forte. Desta vez, se ele atravessar essa cerca, quando ele voltar, ele não é mais o mesmo. E essa cerca acompanha o filme em diversos momentos, né? Vamos para o próximo slide. E ao entrar, aí é difícil agora cortar, porque se vocês se lembram, os planos são longos. Quando ele entra, a câmera não corta. Ele está num ambiente, é noite, na casa dela. Tudo que ele imaginou e fantasiou, lembram que ele já chegou a comprar camisinha antes e não sei o quê. Ele fantasia que agora, né? Mas quando ele entra lá dentro, ele passa a ter um pouco dos índices do que é a vida adulta. E aí, uma notícia que ele não sabe direito o que fazer, né? O seu marido foi morto em ação. É o que está no telegrama. Ele sabe o que isso significa. Portanto, não é chegar ali e vai ter uma festa. E se existe algo que ele não sabe lidar, é com a dor dela, que dilacera ele também, né? Porque ele está realmente apaixonado. O próximo slide. E agora vejam, ele já começa a ficar maior no enquadramento. A câmera está um pouquinho mais baixa. E ele já começa não a dominar o espaço, mas ele já começa. Não é mais o menino desajeitado carregando aqueles sacos, tentando segurar aquele peso, né? Para agradá-la. Agora ele age de uma forma diferente. Veja que a câmera, como ele vai ser enquadrado. O próximo slide. O próximo, isso. Reparem. É ela que está pequena agora. É ele que está grande, né? Mas ele ainda está dividido num espaço e ela está em outro. É muito bonito isso. De novo aquela coisa, mas ela está derrubada, né? Descalça. Próximo enquadramento. E ele chega até ela.
Próximo enquadramento. Reparem, ele está maior do que ela. E agora ambos estão no mesmo teto. Lembra aquele teto com aquelas madeiras que lá atrás era separado, ele ficava numa parede e ela ficava nesse teto? Agora eles estão, e olha, ele, do ponto de vista cinematográfico, ele domina a cena. Ele está maior do que ela, né? Próximo slide. É quando ele diz para ela, eu sinto muito. E ela precisa ouvir isso. E agora, nem é exatamente só homem e mulher, ou paixão, ou sexo. São duas pessoas num diferente âmbito, dilaceradas. Ela dilacerada por tudo que está acontecendo, virando uma viúva precoce. Ele dilacerado por estar tão apaixonado, mas ao mesmo tempo sentindo tanta dor pela dor dela, né? É muito confuso tudo isso, muito novo, mas é na dor que eles se comunicam, né? Isso é um pouco o tema até... O próximo filme vai ser Bergman. Bergman tem uma frase terrível. Ele diz que é nos momentos da mais intensa dor que o ser humano realmente se comunica um com o outro. Terrível isso, né? Mas aqui está acontecendo isso. Aqui ela não está enxergando ele como um menininho metido a homenzinho. Ela está precisando de um abraço. De um abraço de quem não vai arrancar pedaço dela, né? Próximo slide. E aí, quando ele volta e atravessa de novo essa cerca, ele já não é mais o mesmo Ernie, né? Ele passou a se identificar agora, conhecer um outro mundo, por tudo que ele passou, pela experiência que ele passou. Digamos que ele tem uma intensa iniciação sexual misturada com uma intensa amorosidade e com uma intensa dor. Como se todas as emoções e sentimentos ao mesmo tempo tivessem nos dois, né? E é claro que ele vai carregá-la para sempre, como ele mesmo diz, né? Próximo slide. Afinal de contas, de certa forma, ele perdeu aquele Ernie para sempre, como diz a última frase do filme. E é aí que o filme se estrutura, né? Uma das possibilidades de leitura do filme. Bom, um filme é um produto de uma equipe, principalmente um filme tão sensível e tão trabalhado. Não é coisa de gente novata, não é todo mundo virgem da linguagem cinematográfica, né? Um filme que trabalha com tanta delicadeza e com tanta precisão, e ao mesmo tempo um filme tão discreto, tão pouco espalhafatoso, ele só pode ser fruto de uma equipe que tem uma certa experiência, né? Então vamos falar um pouquinho da equipe do filme também. Próximo slide. Esse é o autor do filme. Essa história e o nível de detalhe que essa história trabalha é muito difícil de ser imaginada na ficção, né? Não é à toa que ela tem um pé na realidade, né? Uma realidade que eu acredito marcaria qualquer pessoa para sempre. Não só o garoto, mas a Dorothy, né? E até nós assistimos ao filme em que em algum momento das nossas vidas fomos tão marcados por todo esse processo de maturidade, né, de erros e acertos que é a nossa vida, a nossa coletânea de experiências, né? Então, esse autor passou por isso. Então, o livro é autobiográfico. E ele é o roteirista.
Na verdade, o livro não existe. Ele escreveu o roteiro do filme. E quando o filme foi filmado, a Warner Bros. Solicitou que ele transformasse o roteiro num livro, porque eles acreditavam que esse livro poderia dar certo. E ele fez a contragosto, falou, como é que eu vou pegar uma coisa que já escrevi e vou reescrever de novo? E ele escreveu o livro como ficção, porque a ideia da Warner era lançar o livro antes. E o livro foi um imenso best-seller que ajudou a impulsionar o filme. É interessante. Os executivos de cinema às vezes acertam, né? Vamos para o próximo slide. Bom, aqui é fundamental. Essa composição visual tão singela, mas tão precisa e tão poderosa, só pode ser através de um mestre da imagem, né? Esse fotógrafo, Robert Surtees, é um dos mais conceituados fotógrafos da história de Hollywood, né? Ele estaria entre os 50 maiores fotógrafos de todos os tempos. Ele participou de filmes inesquecíveis, alguns extremamente independentes, singelos, e outros de altíssima produção. Então, só para vocês terem uma ideia, eu listei alguns aqui que me chamam a atenção, daqueles que são aquelas produções grandiosas de Hollywood, vamos para os anos 50, que ele já começa nos anos 50, que é o Quo Vadis, né? Aquela hiperprodução da Metro. Depois ele passa pelo musical Oklahoma, do Fred Zinnemann, que vai ser uma das grandes experiências naquele sistema Todd Aeon, que é aquela lente curva que lembra o cinerama, né? Então foi uma coisa muito importante. E ele vai trabalhar num dos filmes mais caros da história de Hollywood e visualmente muito complexo, que é o Ben-Hur, do William Wyler, né? Nos anos 50. E, curiosamente, ele faz a transição para o cinema independente dos anos 70, 60 e 70. Ele vai ser o diretor de fotografia de filmes, por exemplo, como A Primeira Noite de um Homem, do Mike Nichols, foi um enorme sucesso de bilheteria, né? Ou então, um alternativo, A Última Sessão de Cinema, do Peter Bogdanovich, um dos últimos grandes filmes preto e branco daquele período, né? E que são fotografias maravilhosas, todos esses filmes. Então, estamos falando de um fotógrafo que conseguiu acompanhar, ele fez mais de 50 filmes, ele conseguiu acompanhar essa trajetória, inclusive voltou nos anos 70 a trabalhar com grandes produções. Ele é um fotógrafo de golpe de mestre, com Paul Newman e Robert Redford, né, que por sinal é uma fotografia fantástica e uma direção de arte fantástica também, né? Reconstituição de época, tudo isso. Então, é por aí que nós estamos vendo o que é que poderia ser feito em termos de um grande profissional, né? Então, o diretor realmente estava bem alicerçado, né? Vamos para o próximo slide. O 61. Bom, aqui nós estamos falando de um mestre, porque todo mundo que fala desse filme fala, esse filme tem uma música maravilhosa, né? E realmente é por demais marcante. Michel Legrand musicou mais de 100 filmes na carreira dele, alguns magistrais, e também soube dialogar com vários estilos e várias tendências. Vocês vão encontrar Michel Legrand como um dos músicos preferidos da Nouvelle Vague francesa. Ele musicou Godard, né? Filmes como A Chinesa, por exemplo. Ele musicou uns 4, 5 filmes do Godard, né? E ele chegou a musicar operetas modernas, né? Eu não sei se vocês viram Os Guarda-Chuvas do Amor, do Jacques Demy, também do Jacques Demy, Duas Garotas Românticas, que são filmes cantados do começo ao fim, né? Musicados o tempo todo. E são partituras magníficas, né? E, bom, algumas das coisas que ele conseguiu, mais recentes depois, foi Crown Magnífico, do Norman Jefferson, né? O Mensageiro, do Joseph Losey, por exemplo. Ele trabalhou com Orson Welles em Verdades e Mentiras, F for Fake, né? E também nessa última edição que foi feita recentemente,
que é o filme que o Orson Welles deixou inacabado, que é O Outro Lado do Vento. A trilha sonora é do Michel Legrand também, né? Ele também trabalhou com Louis Malle, com Atlantic City. Vocês podem ver, ele trabalhou com vários autores da Nouvelle Vague francesa, né? E trabalhou com um diretor que sempre privilegiou a música no cinema, que é o Claude Lelouch. Claude Lelouch, vocês devem conhecer do Homem e a Mulher, Viver por Viver, mas ele trabalhou com filmes onde a música está presente o tempo todo, como Retratos de Vida, Retratos da Vida, por exemplo, ou Uns e Outros, né? Les uns et les autres. Então, é um dos grandes músicos de todos os tempos da história do cinema, né? Então, vocês percebem, e isso é bonito, porque a delicadeza do filme, no meu ponto de vista, claro, está no tratamento do roteiro, mas a música contribui demais e a direção de fotografia e direção de arte. Então, nesse sentido, é como uma partitura musical, tem todo um ritmo interno que tem momentos onde você tem o andante, você tem o allegretto, né? Você tem toda aqueles movimentos musicais, né? O filme tem essa... É uma partitura, na verdade, né? Ele foi desenhado como se fosse uma partitura. Por isso que a música nos encanta tanto. Eu diria que tanto a fotografia quanto a música, elas não ilustram o roteiro, elas constroem o roteiro definitivamente, né? É uma dramaturgia da imagem e uma dramaturgia da música, além, claro, do roteiro literário propriamente dito, né? Vamos para o próximo slide. O Robert Mulligan é dessa geração, então, que eu falei para vocês, de diretores. Ele sempre foi um diretor extremamente discreto, trabalhou muito com televisão e tem filmes importantes. Um dos filmes mais importantes que ele fez é O Sol é para Todos, com Gregory Peck. Mas ele também é conhecido com filmes importantes dos anos 70, menos conhecidos, talvez, do público mais jovem, mas nos anos 70 houve uma revisão do western, né? A gente chama de neo-western. Não dava mais para mostrar John Wayne caindo no lago e saindo com a camisa passada e seca, né? Não dava mais para aguentar esse tipo de coisa. Então, o western italiano do Sergio Leone trouxe todo mundo sujo, todo mundo... E aí os americanos tiveram que repensar aquela mitologia. Especificamente o Mulligan fez um western que eu considero, aliás, eu acho que até que é o único western da carreira dele, que eu considero maravilhoso, é um filme extremamente discreto, que é também com Gregory Peck, que trabalhou no Céu para Todos, que chama A Noite da Emboscada, Stalking Moon. É um belíssimo filme, se vocês tiverem oportunidade, eu sugiro que vocês tenham acesso. Ele tem um outro filme também do gênero terror, The Other, que no Brasil recebeu o nome da Inocente Face do Terror, que é um filme que lembra muito o clima dos Inocentes, do Jack Clayton, né? E muito elaborado, muito discreto. Ele é um diretor muito preciso no uso da linguagem, muito econômico, e dificilmente você assiste um filme dele falando, nossa, aquela sequência é maravilhosa, aquele plano é genial. Ele sempre coloca essas coisas dentro de uma discrição muito grande. Mas como vocês viram nas imagens que eu mostrei, não tem nada que não seja muito medido, muito estudado, né? Eu peguei algumas imagens, mas teriam tantas outras que vocês poderiam dar uma verificada. Eu, cada vez que vejo esse filme, eu acho esse filme mais elaborado. Embora ele seja tão discreto, eu acho um dos filmes mais bem feitos daquele período, né? E ainda considero um filme extremamente tocante. Bem, nós poderíamos falar também, eu encerraria por aqui, da dificuldade de lidar tematicamente com esse filme à luz de uma certa revisão hoje das questões morais, né? Então, quando você vê grupos, por exemplo, trabalhando com a questão da pedofilia, com a regularização, digamos assim, de uma sociedade que caminhou
uma certa disfuncionalidade no crime organizado, coisa que vale, da exploração sexual do menor, tudo isso. Então, esse filme, de certa forma, foi um pouco retirado de cartaz, um certo receio que ele possa trazer uma polêmica que, à luz de hoje, poderia, para algumas pessoas, ser até um pouco inaceitável, né? Bom, essa é uma discussão que eu entendo todas as partes. Eu acho que existem razões, sim, para que a gente caminhe no sentido de um controle social que não explore, né, a sexualidade dos menores de idade da forma que a sociedade tanto faz, com pornografias, com tudo isso, que a mulher não seja um objeto tão grotesco como sempre foi utilizado. Eu acho essas conquistas sociais fundamentais. Eu só chamo a atenção que eu não considero esse filme, em momento algum transgredindo nenhuma normalização moral. Pelo contrário, eu acho esse filme extremamente delicado e ele coloca alguns impasses que é muito difícil de se ver em cinema, né? De uma forma tão delicada, de uma forma não grotesca, né? Normalmente, quando se fala de adolescentes e sexualidade, vem aquelas comédias idiotas, tipo Porques, né? Onde tudo é coisificado, tudo é transformado em o que os americanos chamam de exploitation, né? Uma exploração gratuita, gratuidade, né? Vulgaridade, digamos assim, né? Então, isso sim, eu acho que não é louvável. Eu acho que esse filme é exatamente o contrário do meu ponto de vista. Eu acho que ele trabalha resgatando uma delicadeza e eu jamais acusaria essa mulher de ser pedófila. Pelo contrário, né? Ela está tão dilacerada e eu confesso que eu não, a última coisa que eu faria nesse filme seria julgar, porque é muito fácil julgar as pessoas no contexto que nós estamos hoje. Eu acho muito difícil imaginar aquele período da guerra, aquele período do que ela passou, uma mulher que vai começar toda uma vida nova, alegre, apaixonadíssima, e tudo termina num telegrama, né? E ela se vê, de repente, tendo que se reinventar inteiramente. Ela nunca mais vai ser a mesma, ela está dilacerada. Julgá-la nesse momento, eu vejo esse filme como um ato de amor. E o ato de amor, para mim, não tem idade e não tem sexo. É amor, né? Não tem gênero. E claro que os atos de amor não nos deixam ilesos. Mas como alguém também que é dos anos 70, eu sou dos anos 70, quem foi que falou que nós temos que sair ilesos dessa vida, né? E volto a dizer, podendo ser bonito, por que fazer feio? Eu acho que esse filme faz tudo muito bonito. E não é uma questão de acusar ou perdoar. É uma questão de presenciar uma experiência de vida marcante, traumática, inesquecível, e que no campo da arte transforma tudo isso de uma forma incrivelmente poética. E se vocês me permitem dizer, eu acho que esse filme me ajuda a ser um ser humano melhor, mais sensível, mais compreensão, procurando enxergar a vida não em preto e branco, mas em todos os subtons. E é um filme que me faz bem. Por isso mesmo, a última coisa que eu faria seria adentrar em qualquer julgamento nesse sentido. Eu acho que o filme, em momento algum, acusa ninguém ou apela, né? Mas essa é a minha leitura, né? Bom,
Seria isso, eu agradeço a vocês, estou à disposição agora para qualquer tipo de pergunta e resposta, e espero que eu consiga atender. Só mais um detalhezinho importante. Esse daqui, Gary Grimes, o menino, curiosamente foi um ator que não aconteceu em Hollywood, né? É. E aí eu vou falar até uma coisa para vocês um pouquinho estranha. Eu não acho que ele é o melhor do filme. Eu gosto muito dele, mas tem momentos que ele representa. Ele não é muito natural. E é por isso que eu acho que aconteceu isso. Agora, uma surpresa que eu não sei se todos sabem, o próximo slide. Jennifer O'Neill nasceu no Rio de Janeiro, ela é uma brasileira. Pouca gente sabe disso. Ela começou a carreira como modelo e também não teve uma carreira meteórica não em Hollywood. Esse é o filme mais conhecido dela. Mas ela não trabalhou em filmes pouco conhecidos, não. Ela trabalhou com Luchino Visconti no Inocente, o último filme do Visconti. Ela trabalhou também com o David Cronenberg no Scanner, né? Ela trabalhou, só para vocês terem uma ideia, eu marquei até aqui, ela trabalhou com 2 diretores clássicos que são vacas sagradas em Hollywood, que é Howard Hawks, o último filme do Hawks, chamado Rio Lobo. Ela trabalhou com Otto Preminger no filme Amigo é para essas coisas, né? E também com um diretor italiano importante, que foi o Luigi Zampa, com Gente de Respeito. Aliás, no Gente de Respeito ela tem um dos papéis principais. E ela foi uma atriz extremamente discreta, e fica aí, e acho que nesse filme ela está maravilhosa. Eu acho que o filme deve muito a ela, e acho até que ela segura muito o garoto, os limites do ator garoto, né? Então, eu acho que ela passa esse encanto, a gente acredita que a visão do garoto, ela nos deixa um pouco apaixonados também, né? Ela tem um jeito muito bonito, muito simples de representar. Então, esse é um detalhe que eu acho importante também. Ok, termino por aqui agora. Uau! Que aula! Muito obrigado. O aluno da pós, o Pedro, deixou um bilhete, porque ele disse que teve que sair. Não sei se você viu, vou ler rapidamente. Essa aula vai estar no YouTube depois também disponível, né, Heitor? Ele fala assim, o Pedro Belisário, ele está estudando as questões da narrativa na ficção seriada, até onde... Mas muito interessado em roteiro. Daí ele falou assim, a forma lírica desse filme me lembrou muito a estratégia narrativa do Tempo de Diligência, que também se passa todo dentro das lembranças do protagonista, mas 30 anos depois houve uma vez. Um verão parece ser muito menos determinista e principalmente nacionalista no seu discurso. Um aprofundamento, evolução da forma lírica. Vou precisar sair, mas foi uma aula de roteiro. Até logo. Obrigado, Heitor. Até a próxima. Desculpe, eu não ouvi qual o filme que ele falou inicialmente. Nos tempos das diligências... do John Ford? John Ford. Tá. Ele é a figura lírica do narrador, né? Tá ok. Mas a questão determinista que me chamou a atenção, né? O que será que ele quer dizer determinista, né? O narrador lírico é determinista. É que eu acho que, às vezes, eu não sei se foi nesse sentido que ele quis dizer. Alguns filmes meio autobiográficos, até involuntariamente, às vezes julgam os personagens, né? Criam uma leitura muito limitada, né? E eu acho que alguns personagens precisam ser julgados, sim, se eles são por demais antiéticos, né? Mas, de qualquer forma, em alguns momentos, principalmente na narrativa lírica, ou você idealiza demais o personagem, ou você deixa ele seco demais, e aí eu acho que você cria, é como se o narrador tivesse
determinando uma leitura. É nesse sentido que eu vejo, né? Mas eu não sei, quem trabalha mais roteiro é a Gláucia, a professora Gláucia, ela pode depois dizer se ela também entende dessa forma. O determinismo pode ser biológico, pode ser moral, mas ele pode ser também estrutural da narrativa, né? E eu acho que neste filme especificamente, ele deixa tudo muito aberto nesse aspecto. Ele não julga os personagens. Eu concordo. Né? E isso é bonito no filme. Porque é um olhar do menino, né? Não é um olhar de quem está julgando, é o olhar de quem está apaixonado, né? Que não julga. A gente não fala que o amor é cego, não é? Então, acho que tem isso mesmo. E é interessante, né, que no final, esse final dela embora, né, quer dizer, parece como se tivesse sido um sonho inventado, né, porque não tem uma conclusão desse amor, né, acontece ali uma mágica que os dois ficam juntos, mas de repente ela vai embora, quer dizer, é tão fluido, assim, tão... né, o que você fala dessa poética, dessa delicadeza, né? E foi interessante, Heitor, que quando você falou da pedofilia, eu falei, putz, ela fica com ele, agora não vão deixar, né, o filme, porque é pedofilia. Agora, assim, é interessante porque os dois, eles estão num estado fora dessa coisa, né, acho que só da idade, né? Ela, como você falou, né, ela tem um marido, ela tem tudo isso, mas ela também está, assim, aflora nela também essa questão de um amor, de uma descoberta, né? Assim, eu acho que tem isso. E é do ponto de vista dele, o que você falou, né? Então, ele vê isso nela, ele que tira essas... Quer dizer, né, nas imagens a gente vê ele vendo isso, né? Ela, assim, ela também tem um interesse, o olhar dela também é forte. Tem uma coisa Bom, não quero ser exatamente autobiográfico agora, mas tem uma coisa na vivência masculina do adolescente, que a referência sexual dele é o adulto, é a mulher adulta, não é a mulher da idade dele. É verdade, né? E isso dá um descompasso. Ali eu acho que a mulher também, às vezes, ela olha o adulto, o rapaz mais velho, né? Porque é um descompasso muito grande naquela própria geração. E isso é uma coisa extremamente cruel. A gente vê, por exemplo, que o cuidado que ele tem com ela não é o mesmo cuidado que ele tem com a outra menina, apesar dele não ser um cavalo. Mas ele fala com ela, não, essa daqui, com essa eu não quero sair, sabe? Como ele minimiza a outra menina, que por sinal é uma menina que é uma gracinha também, mas ele só tem olhos para aquela deusa. Isso é cruel para aquela menina, né? Então, esse descompasso o filme mostra muito bem como a construção da sexualidade masculina dessa faixa etária, principalmente desse período, é incrivelmente cruel. Né? Sim. E leva o homem a ser um pouco besta-fera mesmo depois, machista. Quer dizer, ele tem uma dificuldade muito grande de se colocar de igual para igual. Mas é genial, Heitor, a revistinha, o manual que eles usam. Porque... É isso que você está falando. E aí lembra lá o Ponte Preta, tudo aquilo. Porque nesse período, ou mais aqui no Brasil, não existia nem sequer literatura, e só existiam aquelas revistinhas que circulavam. E quem tinha era Deus, né? Quem no grupo tinha aquela revistinha era um acesso... Eu vou dizer uma coisa muito feia agora, me perdoem, mas a gente chamava de revistinha de foda. Quer dizer, já começa daí, não era revistinha de amor, até porque era coisificado mesmo, o sexo era incrivelmente, era quase que ginecológico, e era muito em cima do universo masculino, de comer a prima, de comer empregadinha,
né? Era uma coisa, não era de conquistar a mulher dos seus sonhos, né? Então era muito redutor, digamos assim. E isso é muito. Mas E será que esse filme não mostra justamente um rapaz que logo eliminou essa cartilha para pular para uma outra coisa, né? Quer dizer, de repente o amor levou ele para outro. Né? Até porque a primeira ele não vez que ele ia ver, ela era deusa, né? A primeira vez que ele ia ver, e o filme mostra isso perfeitamente, ele ia ver nos braços de um outro homem que coloca ela no ombro e leva ela para o quarto. Quer dizer, não é para ele, é a mulher do outro. Né? Mas aquilo é um negócio, tipo assim, é tudo que eu quero na vida, era o símbolo da felicidade suprema. Mas havia, e aí é uma coisa de memória mesmo, o jovem e o adulto eram duas categorias muito distantes na minha época. Assim. E era inacessível o sujeito, a mulher, enfim, o adulto, era inacessível. Era outro mundo mesmo. E o filme, acho que bate... Se pegar o jovem de hoje, que mais ou menos, no ambiente universitário, quase dá as ordens, o que vai estudar, como quer, enfim, hoje ele determina, na própria... no ambiente familiar, é muita mudança em pouco tempo. Né? Eles já nascem adultos hoje nesse aspecto. Né? Consumindo pornografia, acho que desde... Abre a internet, né, e vai para onde quiser. E já sai. Eu levei um susto muito grande quando assisti esse filme pela primeira vez, na sequência de comprar camisinha na farmácia, porque parece que foi filmada a minha ida à farmácia. Eu fiz exatamente aquilo. A diferença é que no Brasil a farmácia não vendia sorvete. Né? Mas eu me lembro que eu comprei cibalena, comprei melhoral, e nada de pedir a tal, eu não sabia nem como pedir. Eu lembro do sadismo do farmacêutico que percebia tudo que eu ia fazer. Ele sabia o que eu queria comprar e ele não dava a colher de chá. Né? Era impressionante aquilo. Quando eu olhei, eu falei, gente, não acredito, porque o menino é dos anos 40 e eu sou dos anos 60. Né? 20 anos depois, e a repressão era a mesma, a situação era a mesma. Né? Fiquei muito impressionado com essa sequência. E o quanto que as gerações, né, que viram esse filme não acabaram aprendendo muita coisa, porque eu venho depois e passei por isso aqui no Brasil. Eu não tinha visto esse filme, na época eu estava negociando. Tinha muita coisa até na igreja que se negociava essas revistinhas. E tinha que tomar cuidado com o padre. Na escola, tudo. Né? Não, na escola, sim. E quando apareceu a nova, era uma guerra civil, né, que não tinha acesso, se é que tinha, e só os mais informados da turma tinham acesso. Era uma coisa de privilégio absurdo. Mas então, uma coisa que chama atenção, por outro lado, isso que a Glaucia falou, a casa, a praia, a questão espacial, como é absurdo, né, uma praia daquele período. Aquela casa parece Hitchcock lá da mãe palhada. Aliás, se você for na Califórnia, lá não é bem Califórnia, lá eu acredito que é a costa leste. Porque eles falam, está muito frio, né? A Califórnia faz frio, mas não daquele jeito, né? A Califórnia é bem mais quente. Mas se você passa, porque essas grades, cercas, existem, porque tem umas praças, eu não sei se você sabe, mas a praia americana, principalmente na Califórnia, ela é privada, né? Então você compra a casa, aquele trecho da praia é seu. Você faz as grades e ninguém passa por lá. Né? Então, não é terra da marinha, não. Então, daí sempre tem, vocês repararam, o Tubarão do Spielberg, ele começa com essa grade, né? Ele explora muito. Então, essa geografia é por demais conhecida. Até hoje ela é assim. As farmácias, até hoje, tem aquele jeito de farmácia dos anos 40 que vende sorvete, né? A publicidade de remédio, aquela coisa do Copertone, que é o cachorrinho puxando a calcinha da menina, mostrando a bundinha da menina no pôster, você encontra isso lá. Eles têm um culto do retrô que eles mantêm, né? Então, é coisa que, para o americano, não é nem tanto viagem no tempo, eles estão completamente em casa,
vendo e essas casinhas de madeira de praia que eles vão só durante a praia mesmo, durante o verão. Até porque o inverno é impossível, de tão frio que é. Né? Casa de madeira passa vento em tudo que é buraco. Mas parece que destoa com a cidade, fica uma coisa assim, essa mulher mesmo parece, não é isolada só, parece que é de outro... É que eu até comentar, é que o filme ele tem essa coisa nostálgica de construção, né? Mas aí no final dele muda muito a perspectiva, né? Então até que mudou totalmente a interpretação dele, como fosse realmente o filme do trauma de guerra, na minha opinião. Que ele se transforma muito, e talvez a casa dela tenha um pouco desse aspecto, porque na verdade é um lugar de contradição, né? Porque ali na verdade é um trauma que é um pouco do personagem, é um pouco da personagem, e aí também tem todo o contexto histórico que eu entendo, né? Tipo assim, ele se passa no período quando os Estados Unidos entra na Segunda Guerra, né? Que a partir dali ele começou a entrar em outras guerras, e ele foi lançado em 71, que seria mais ou menos um período quando a Guerra do Vietnã estaria se esvaziando, né? Com várias viúvas e várias pessoas perdendo irmãos. E aí até um melhor amigo dele, toda vez ele veste uma camisa das Forças Armadas, né? Também tem isso. Tá, isso. Então eu vejo muito como... Assim, é um filme sobre um trauma da guerra que ninguém espera. Tipo assim, você é jovem, aproveite sua vida, que daqui em diante, quando você virar adulto, você vai pra guerra. Né? Eu vejo muito isso, assim. Ela fala para ele em um determinado momento do filme, né? Não queira crescer rapidamente, senão você vai para o exército. Não, e a guerra está presente, né? É isso que é interessante. A guerra está presente fora daquele cenário, né? Fora daquele ambiente, mas ela existe, né? Ela está muito presente, quer dizer, ela está sendo seguida de certa forma, né? Porque ela recebe sempre cartas e ela está vivenciando isso com esse marido lá, né? E no final, quando ela diz que deseja só coisas boas, parece que ela diz isso, não vá para a guerra, não tem esse azar. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito no filme, ele vai intercalando a expectativa com a realidade, que é um pouco cruel. Ele sai de casa, indo para a casa da amada à noite, possivelmente uma camisinha no bolso, dando uma de mocinho. Ele não vai lá para colocar caixas no sótão. Ele vai mais arrumadinho, de calça comprida, né? E chega lá e dá de cara com um telegrama dizendo o marido morreu. É claro que é impossível imaginar algo erótico nessa circunstância. Então, é isso que o filme o tempo todo faz, isso que vocês falaram agora, muito bem. Não mostra a guerra, ou não mostra a realidade, mas ela vem, sempre tem algo truncando esse diálogo entre o que deveria ser e o que realmente é. Né? Então, eu acho que o amadurecimento dele se dá entre a expectativa do menino sonhador e aquilo que realmente vai ocorrer. Por mais que ele tenha fantasiado aquela noite aconteceu muito mais do que ele imaginava. E muito mais profundamente do que ele poderia imaginar. Isso marcou tanto. Quer dizer, a realidade não é só truncar, não é só empatar uma experiência, mas ela pode, se for cultivada a beleza, a sensibilidade, ela também pode ocorrer de uma forma mágica, como acabou ocorrendo. E aí vem aquela coisa mesmo um pouco bergmaniana, né? É a dor profunda que une duas pessoas completamente solitárias. Porque quando ele vai para lá, se vocês se lembram, ele já não conversa com os amigos, ele já não conversa com ninguém, ele está um pouco... Ele já foi isolado, ele já brigou com todo mundo. Né? Ele não consegue mais, ele não sabe o que fazer, a não ser ir na casa da amada. Né? É extremamente bonito, essa construção é extremamente delicada. Né? Quer dizer, na verdade, o mundo lá fora o molda, e aí sim, ele perde o Ernie para ser aquele Ernie criança. Né? Então, a partir daí,
ele realmente não vai ser, mas eu acredito que ela também não vai ser. Ela também não deve ter saído completamente ilesa de uma experiência dessa. Ninguém sabe disso. Também foi para ela, houve uma vez, né? Um verão. Sem dúvida. Foi um verão diferente. Totalmente, né? Do cotidiano. Totalmente. Sem dúvida. Para os dois. Embora o foco seja dele, mas é para os dois. E é interessante, porque ele fala, né, que ele perde a sua criança para se tornar adulto, mas ele vê isso quando ele já está adulto, né? No momento que está vivenciando aquilo, não sei se ele tem essa consciência, né? Quer dizer, ele também faz parte da memória dele essa construção de quando ele deixou de ser criança para adulto, né? É uma coisa da memória do adulto, porque ele é adulto, como primeira pessoa ali, né? Como quem está contando a história. Inclusive, ele descreve os amigos, como é que os amigos eram, quem é quem, né? Isso é muito bonito. E, aliás, isso é tão mágico quando a linguagem é bem usada, porque você só sugere, você não explicita, né? Então, a narrativa se dá pelos lapsos. Quer dizer, ele mostra índices do que aconteceu e você imagina tudo. Né? Ele sequer dá muitos detalhes de como é que foi a transa deles. Você imagina. Né? E quando a carta é lida com a voz dela, em off, nós imaginamos a expressão dela, nós imaginamos como é que foi para ela escrever essa carta. Né? Então, aquela coisa que o cinema mais sugere do que mostra, e que a narrativa se dá nas elipses também, e que, portanto, o que você mostra são índices de uma narratividade, e, portanto, tem que ser perfeitamente escolhidos, para não ficar aleatórios, e aí vem a síntese dramática. Isso não é o cinema clássico, isso eu acho que é a nossa capacidade de narrar, né? A nossa capacidade de transmitir a nossa percepção da vida e da realidade. Né? Então, nesse sentido, quando a escolha dos momentos chaves é um pouco grotesca ou é explicitado demais, você cai na vulgaridade narrativa. E eu acho que, nesse sentido, o filme é de uma delicadeza, até por aquilo que ele não mostra. A delicadeza não está só no que ele mostra, mas no que ele não mostra também. Né? Por exemplo, ele sai de casa e a primeira coisa que ele está completamente animado porque primeira vez que ele entra na casa dela, lá com os pacotes, mas depois ele fala, puxa, fui falar em hérnia, idiota. Não é dentro daquilo que ele gostaria que fosse. No cinema não seria assim. Né? Nos filmes que ele assiste, ninguém fica falando de hérnia. Quer dizer, ele mesmo tem uma escolha do que deve ser mostrado e não deve ser mostrado. Né? É bonito isso. Né? É uma metalinguagem de como narrar. Né? Esse jogo é muito preciso. E o cinema fez muito isso, né, na cultura humana, né? Ele criou modos de vida, modos de se comportar, modos de se mexer. Meu pai falava isso, que ele ia nas festas, então é que eles tinham que fazer pose assim, que nem o ator de cinema, sabe? Tipo, encostar assim e fazer. Ele falou assim, né? Então por quê? Porque era esse homem que as meninas queriam, aquele que está projetado na tela, né? Na tela, e né? não o verdadeiro, né, que dá cotovelada. Né, E as mulheres que iam no cabeleireiro com a foto das atrizes, eu quero que você me corte o cabelo assim, né? Isso, é verdade. Aquela coisa meio... Sem dúvida, sem dúvida. E o mais difícil para as mulheres é que as atrizes acordavam com o cabelo todo arrumado, tem maquiagem. Aliás, tem uma coisa de filme americano muito importante desse período. Vocês se lembram que os casais dormem em camas de solteiro. Sim. Porque eu acho que quando a mulher acorda, ela puxa uma cortininha para o marido não ver. Não ver.
Ela vai no banheiro, e aí quando ela abre, bom dia, querida, ela já está toda cinematográfica. Tem uma coisa, acho que é maravilhosa, é a série do Amazon Prime, que é uma moça que vai entrar pro stand-up da década de 40, eu acho, não tô lembrado do nome. Maravilhosa Miss Daisy, né? Que a mãe dela passa de igual, minha filha, acorde uma hora antes do seu marido, vá pro banheiro, faça a maquiagem, faça o cabelo, depois volte pra cama e acorde como se não tivesse nada acontecido. E mostra isso. E mostra exatamente isso. Ela acorda, acorda junto com ele depois, e uma hora já tudo arrumada. Ela fala, faça isso, o casamento vai durar para sempre. Não, e filho, então, né? Que no filme, o bebê chora, você dá uma balancinha assim, coloca ele no berço e ele dorme, né? Na verdade, você não dorme, o bichinho chora sem parar. Então, quando não faz xixi em cima de você, né? Agora, esse filme que está sendo projetado é uma pequena obra-prima do cinema romântico, chama-se A Estranha Passageira. Em inglês é Now Voyager. É a história de um patinho feio, que é a Bette Davis. Ela é aquela tia solteirona, que ninguém olha para ela, até que ela resolve fazer uma viagem de cruzeiro e volta belíssima, toda produzida, e todo mundo fica interessado nela, né? E aí tem essa sequência, essa sequência final, que o sujeito tem 2 cigarros, ele acende 2 cigarros ao mesmo tempo e dá um cigarro para ela, né? Quase um beijo, é um beijo nicotina, né? E eles se falam assim. E aí, eu não sei o que ele fala, que ele a quer para sempre, não sei o que, né? E ela fala assim, não peça a lua se você tem, não peça a lua se nós temos as estrelas, né? Que é o que está no filme, nesse momento final. Quer dizer, esse choque da realidade com a fantasia. Porque essa personagem da Bette Davis é do patinho feio para a figura cinematográfica. Que, de certa forma, é o Armie, daquele menino desajeitado, para aquele quase entrando na masculinidade, dizendo a frase certa que ele não ensaiou, porque ele jamais esperaria que aconteceria isso, que é, eu sinto muito. E aí ela vem. E aí tem a questão dos colegas que chamam ele de maricas, né? Porque ele escolhe a forma de amadurecer pelo amor, como vocês já falaram, enquanto os outros tratam a mulher como objeto. Por que essa coisa amorosa? É estranho, né, essa representação. O fato de ele se apaixonar é uma coisa de marica. Não pode, bicho. O amadurecimento dos meninos é pela macheza, né? Assim, nesse caso, né, deles. E como ele é questionado pela turminha, né? Porque naquela prova dele com o amigo e as 2 meninas, era isso que estava em questão, né? E ele não passa ali, de certo modo, na prova. Ele ficou apaixonado pela adulta e largou a menina que foi embora. Sabe uma coisa que eu acho interessante, mas isso é uma elucubração. Esse filme seria polêmico hoje, até por causa dessa questão de um maior de idade se relacionar com um menor de idade. Mas eu acho que quem tiver esse tipo de leitura está mais próximo aos personagens do amigo do Armie do que do Armie. Porque essa é uma leitura prática. Sim. Tá vendo? Ela estava... Primeiro, ela não seduz em nenhum momento. A pedofilia significa seduzir alguém. Você sabe que é pescar no aquário, você sabe que a pessoa está totalmente indefesa e você chega lá com toda a sua segurança adulta e você é um predador. Então, a pedofilia é ser um predador. Além de ter uma excitação pela ingenuidade e fraqueza do outro. É o contrário, quem está frágil é ela. Né? E quem quer seduzi-la é ele. Né? Quando ele fala, não, o café, não, é não sei o quê, não, eu já faço isso, né? De brincar de homenzinho. Né? Olha, que interessante.
Então, ele, assim, a iniciação dele foi também masculina, nesse sentido. Não foi como criança, foi como homem. Ele se transformou. Né? Olha, Exatamente, exatamente. bela visão, bacana. E eu acho que isso está tão delicado no filme, porque senão ela não ficaria com ele no final. Se ela não sentisse que houve um crescimento nele. Ele não é aquele menininho deslumbrado que ela precisa do sorriso de uma criança. Se ela precisasse do sorriso de uma criança, ele seria um cachorrinho. Ela daria um abraço nele e pronto. Na verdade, houve toda uma delicadeza dele. Não posso dizer que é inédito para ela, porque parece que o marido a trata de uma forma muito carinhosa também. Mas tudo isso é a nossa cabeça que está construindo. O filme não deixa... O que nós temos é que o olhar dele é o olhar de um amor realmente puro, construído com um amor puro. Aí entra o que você comentou no início. Eu acho que, nesse caso, ele representou um pouco demais o vidrado nela, né? Essa coisa do amadurecer, essa coisa mais sutil. A gente via de costas isso. Justamente. Eu acho que com a atriz, agora falando de atuação, ela segura as pontas, né? Ele, quando queima a boca, é um pouco exagerado, aquelas coisas. Né? Ele representa que ele é meio bobão. Falta uma naturalidade nele, né? Ela não, ela é de uma naturalidade absoluta. Ela é precisa nos gestos, né? Inclusive, você não fica chocado quando, no final, ela leva ele para a cama. Olha, aquilo é de uma... Aliás, é que não dá por slides para mostrar, mas aquilo é o resultado de um plano, de vários planos sequência. O plano sequência pega você, espectador, pela mão e te leva dentro da narrativa. Então, é você que está entrando naquela cama e é você que quer confortá-la. E você se identifica com ele. A gente não pensa nessa hora, ô menino de sorte. Não passa isso na nossa cabeça. A não ser de um troglodita, que é o mesmo que vai achar pedofilia na sequência. Né? E pedofilia e trogloditas existem vários no mundo, infelizmente. Mas, enfim, é o que é. O mundo é o que é. Mas eu acho que existe toda essa construção poderosíssima. Né? Eu acho que isso eles conseguiram transmitir na linguagem, na escolha dos planos, na escolha dos movimentos de câmera, nos acordes musicais, essa paleta tão delicada de tons e meio tons, para falar de um tema tão difícil, tão complicado, e que a gente, de certa forma, entende e aceita, né? E o movimento de câmera para a cortina, o único momento que eu senti na cópia que pedia uma cópia de resolução é que parece que estoura a luz ali, quando a câmera vai para a cortina, não sei, na projeção que eu assistia, eu vi um pouco isso, não sei se no cinema era diferente, assim. Fica um branco, mas tudo... Essa cópia é uma telecinagem, né? Acho que é uma cópia também com tecnologia antiga, né, para vídeo. Acho que não é uma cópia... O filme tem uma coisa, ele é granulado. Mais um pouco, ele parece 16 milímetros ampliado para 35, não chega tanto. Mas ele é inteiramente granulado. Ele tem essa coisa meio véu na frente. Ele é um álbum de... Ele tem um certo, entre aspas, desbote. A fotografia é levemente desbotada. Mas isso é proposital, eu acho que isso é muito bonito no filme. Né? A paisagem, assim, a forma que mostra o bar, a forma que mostra a farmácia, dentro do cinema, é tudo um pouco assim. Ele não é aquela fotografia tão pragmática do cinema americano, tipo filme de Jerry Lewis, sabe? Que é tudo muito claro, tudo iluminado, tudo certinho, né? Não tem dúvida alguma. Eu acho que ele caminha numa certa... A palavra não é desintegração, mas ele tem um pezinho assim na dubiedade, digamos assim. Né? Agora, Heitor, uma questão que, quando eu vejo os filmes assim, dessa época, e penso no cinema atual, tem uma carga emocional, como você está falando, em todos os planos, pelo tempo, a duração, né?
E hoje essa informação é dada tão rápida. Onde é que foi essa carga emocional que a gente vivenciava? Para onde foi isso? Não precisamos mais do cinema, não precisa passar isso. Aquele olhar dele, vidrado, olhando ela, aquilo lá hoje é 5 segundos, está valendo. Eu acho que vai mais do talento, nem tanto da estética, né? Tem jovens extremamente talentosos e tem cineastas maduros que não vão aprender nunca, né? Até porque, verdade seja dita, esse tipo de sutileza é coisa de mestre mesmo. Não é o primeiro filme, né? Um diretor de fotografia novo, mesmo que ele queira fazer assim, hoje, o que ele faz? Deixa eu fazer esse plano que nem naquele filme. Né? Ele pega o filme como referência e pega, né? Um copy-paste, né? E lá não, lá você percebe que são pessoas que, primeiro, fizeram 50, 60 filmes e conhecem toda essa nuance, né? Então tem aí digamos assim, a atriz pode ser nova, como ela era, mas o diretor não é e sabe dirigir muito bem novatos. Quer dizer, não é todo mundo novo ao mesmo tempo. Então há um certo diálogo, né? Por exemplo, um dos primeiros filmes, é o segundo filme do Peter Bogdanovich, que é uma pequena obra-prima, que é A Última Sessão de Cinema. Por sinal, é o mesmo fotógrafo. Né? Você percebe que a fotografia é exemplar do filme o tempo todo. Quer dizer, ele não foi pegar um garoto que vai fazer a segunda fotografia também. Quer dizer, alguém tem que compensar um pouco. Né? Ele pegou atores veteranos, alguns, né, Cloris Leachman, Ben Johnson. Então, ele pegou pessoas, né, fora a meninada, que sabia segurar as petecas, né? Então, eu acho que tem esse equilíbrio que é necessário você estar cercado, né? Não acho que é mandatório, né, obrigatório, mas eu acho que as pessoas se cercam um pouco disso, né? Agora, eu confesso a você, mas aí é um papo de velho. Agora eu não sei se eu estou certo, tá? Estou chegando perto dos 70 anos, a gente já começa a ficar velho. Eu gosto muito da frase, podendo ser bonito, por que fazer feio? Mas existe a estética do feio, sim, do trash, sabe? E é uma estética, né? É uma estética do punk, do heavy metal. Não é refinar, é chocar, é criar choques, né? Então, eu acho, por exemplo, eu sou da fase de que as atrizes eram Audrey Hepburn, né? De uma elegância absoluta, né? Hoje é um negócio que... Eu até gosto de ver filmes de época recentes, que você percebe que as atrizes não cabem no vestido chique, né? Elas nunca vestiram um vestido chique na vida. Né? Então, eu imagino o trabalho que é fazer um filme de época hoje. Né? Todo mundo só usa jeans o tempo todo. Né? Então, você perde certos elementos que é parte de uma escola. Né? E, poxa, você está acostumado a dirigir esses SUV que parece tanque de guerra? Se eu colocar um Jaguar dos anos 40, 50 na mão de uma pessoa dessa, ela não cabe no carro, né? Então, você tem uma dificuldade de fazer essa coisa. O cinema americano até mais cultiva muito isso, tem os especialistas nisso. Eles fazem reconstituições de épocas maravilhosas, né? Mas eu sinto que se perde, sim. Né? Porque, por exemplo, esse filme, ele está no auge da contracultura, entretanto ele é elegante. Né? E os elementos cenográficos, quando ele entra na farmácia, você não fica prestando atenção no que está dentro da prateleira, mas você sabe que está nos anos 40. É bonito demais isso. Né? Quer dizer, não ostenta, não é coisa de novo rico. Sim. Né? Se você não percebe, a ambientação te leva para o tempo, mesmo que você não saiba direito o que é. Isso eu acho muito, muito sutil. Ele não descreve nem como era o cinema daquela época. Eles entram no cinema, já estão na cadeira, já está passando o filme e pronto, acabou. E tem um cartaz no fundo. E você não tem a menor dúvida que eles não estão no shopping center. Eles não estão no shopping center. Não estou no shopping center. Não estou.
É perfeito isso. Eles realmente não estão ali. Você compra aquela coisa menos é mais, né? Nessa direção de arte. Porque ela é toda sígnica, né? São signos que estão narrando. Isso é muito bom, é muito bonito. A praia é o quê? É uma fogueira, uma varetinha com marshmallow, nem precisa mostrar nada escrito na camisa, e eles agem, e você sabe que eles estão nos anos 40. É tudo tão sutil, tão minimal nesse aspecto. Isso eu acho que é a maturidade da narrativa. Né? Para isso você precisa de pessoal experiente, que não vai fazer uma coisa que você vê muito hoje. O sujeito faz questão da direção de arte ser personagem do filme. A não ser que dramaticamente seja importante. Por exemplo, no Almodóvar, a direção de arte é personagem do filme. Mas é importante que ela seja personagem do filme. Aí é diferente. Aí é uma opção dramatúrgica. Aí não é um decorador deslumbrado que está lá. Né? É alguém que está fazendo da direção de arte uma dramaturgia. Então, isso eu acho que você está falando agora, João, eu acho que é entender todas as etapas do cinema como parte dessa grande dramaturgia. Né? Pode ser clássica ou não, mas ela é dramatúrgica. E aí tem vários cineastas recentes que eu acho que fazem isso muito bem. Tem esse filme do Paul Thomas Anderson agora, como é que é? Licorice Pizza, alguma coisa assim, que tem isso que você falou. A atriz tem uma piada que parece que ele fez de propósito, que ele fala assim: você não é a Kelly, né? Porque aquela Grace Kelly. Kelly. Porque ela é exatamente o oposto. Ela é a personagem que você falou. Ela não cabe no vestido da Grace Kelly. E o Thomas Anderson faz essa brincadeira, dizendo: você nunca vai ser assim, você não é, mas fica um jogo no ar. E é exatamente por causa disso. Olha, eu não gosto de usar o exemplo de certos filmes, principalmente brasileiros, que dá a impressão que a gente reforça o preconceito que aqui a gente faz coisas erradas, e não faz. Nós temos diretores de artes maravilhosos que fizeram filmes maravilhosos. Mas a gente comete equívocos também. Eu nunca me esqueço o dia que eu fui assistir Luzia Homem, do Fábio Barreto, se eu não estou enganado. E era um dos primeiros filmes feitos em Dolby Stereo. Isso anos 80. Então, o som multicanais e tal. Eu não sei se vocês se lembram também, os primeiros cinemas Dolby Stereo, os donos do cinema colocavam enchio de alto-falante que não estavam calibrados, e na verdade o filme ficava cheio de ruído. Quando não o alto-falante estourado. Era horrível. Bom, mas o Dolby, quando você está mixando, existe uma tendência de você dividir os sons em alto-falantes. E existe uma tendência de você pegar o som off e jogar nos alto-falantes de trás. Né? E tem uma sequência com a Cláudia Ohana que ela vai uma espécie de casebre, porque o filme se passa no Nordeste, árido, população pobre, ela é uma nordestina, retirante, uma coisa assim, eu não lembro direito. Bom, ela é Luzia Homem. Ela vai lá e alguém achou que precisava dar um som de ambientação. Então, enquanto ela está falando, como é uma casa casebre, aparece galinhas, mas não aparece na imagem diegeticamente galinha. Né? Então, alguém achou na mixagem do Dolby que essas galinhas ficariam legais no alto-falante do fundo. Eu nunca me esqueço. Eu pensei que tinha uma galinha no cinema. Porque quando eu estava vendo galinha na tela, e trouxe uma galinha no cinema, pôs na sacola, e eu olhei irritado com alguém. Eu não entendi como uma coisa de... Quer dizer, é o mais que é menos nessa hora. Você
você fala assim, joga ali, você critica, ou você dá um efeito ridículo, né? Então, a tecnologia, quando ela... Menos é mais no cinema, quer dizer, você tem que realmente usar muito, muito, muito bem os poucos recursos. E se você vai acrescentar um recurso, tomar cuidado. Quando surgiu o CinemaScope no cinema americano, que os caras faziam aquelas panorâmicas, o cara começava deformado, voltava todo mundo normal e todo mundo esticava no final. Né? O Manto Sagrado tem vários planos assim. Aquilo fica um negócio esquisito, parece que o cara tomou alguma coisa, né? Que você começa a ver, sabe? Parece que ou você está vendo os caras pela transparência de uma taça de conhaque, é um negócio grotesco, porque é a distorção inicial do CinemaScope que os caras não sabiam usar. Quer dizer, naquele momento mais, foi bem menos, atrapalhou, virou um ruído desnecessário. Isso não é a dramaturgia. A dramaturgia, assim como a gente escolhe as palavras, você tem que escolher minuciosamente os elementos, porque eles estão narrando. Daí a importância de um diretor de arte, né? Eu nunca me esqueço a maravilha que eu fiquei quando assisti o Kagemusha do Kurosawa, aquelas batalhas imensas. Batalha em cinema é sempre complicado, porque você não sabe quem está ganhando e quem está perdendo. Ainda mais, desculpa, agora não é preconceito, mas nós, ocidentais, temos muita dificuldade de assistir filmes de multidão quando as pessoas são asiáticas, porque nós não distinguimos direito as faces, misturamos tudo. E você não sabe quem é inimigo e quem não é. Né? E aí, mas o Kurosawa teve o cuidado de colocar bandeirinhas azuis e bandeirinhas vermelhas, e você sabia quem era quem estava ganhando e quem estava perdendo. É perfeito aquilo. Né? Então você localizava perfeitamente. Né? E, por favor, só para corrigir, né, dá a impressão que eu falei que todos os asiáticos são iguais. Eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo em Singapura. Né? Os alunos chegavam para mim e um aluno uma vez falou, professor, o senhor é o Heitor, né? Eu falei, sim. Que bom, eu reconheci pela camiseta. Você me reconheceu pela camiseta? Ela deu risada e falou assim, o senhor não leva mal não, mas para nós, os ocidentais todos têm a mesma cara. A gente fala isso do asiático, não é maravilhoso? Nossa. Não é maravilhoso? Foi aí que eu falei, olha, tá vendo? Que legal isso, né? Que legal. É cultural, quer dizer, a diferença, quando são muitos diferentes, você não distingue a diferença, porque é tudo muito diferente. Então você iguala. Né? O Kurosawa parece que sabia disso no uso da cor, porque nos Sete Samurais tem um monte de batalha, e ele não faz isso. Lá o filme é preto e branco. Mas eu acho que não tinha essa necessidade. Agora, o Kagemusha era um filme para o mercado internacional. Pode ser. E aí ele percebeu que ele falou, olha, aqui a direção de arte eu vou precisar até ser didático nela. E aquilo ajuda a entender perfeitamente quem está ganhando e quem está perdendo. Né? Então, às vezes, é até indexado como um subtítulo, quase. Nesse caso, um subtítulo visual. Né? Olha, esse é da turma do azul, olha, esse é da turma do vermelho. E na batalha você vê quem está ganhando e quem está perdendo. Senão fica uma mistureba muito grande. Né?